Bom dia. Um lindo dia hoje, uma manhã muito gostosa, agradável, um clima agradável. E estou muito feliz por poder estar aqui com vocês hoje. É, então, voltando esta manhã, né, que é um momento de muita tranquilidade, um momento onde a gente consegue, depois de ter tido uma boa noite, acordar tranquilo, né? Então, nós vamos dar continuidade hoje ao estudo da família, referente ao livro Deus Confia nos Pais. Tá? Esse livro é um livro escrito pela escritora Lúcia Moisés, né? E nós vamos refletir um pouquinho hoje sobre o tema Falemos de Jesus. Antes disso, nós vamos elevar o nosso pensamento aos céus, acalmar nosso coração, pedir a Deus a proteção hoje e sempre, para que a gente tenha aquela proteção de amor, de luz, aquela proteção que não nos deixa cair em tentação, né? A tentação do conflito, a tentação do desamor, a tentação da ira, que a gente possa buscar o que a gente tem de melhor dentro da gente. E que tenhamos um momento abençoado, que assim seja. Muito bem, como nós vamos falar sobre Jesus... Oi, Belise, bom dia. Como nós vamos falar sobre diálogo em casa, na família, diálogo com as crianças de uma forma geral, né? Eu pensei, eu gosto muito de música, então eu vou trazer um trecho de uma música para vocês, que vocês podem observar que o Espiritismo nos é um instrumento para que a gente possa agir, para que a gente possa ter uma ação mais efetiva no bem, né? Porém, a gente pode buscar também, o mundo nos traz muitas informações independentes do Espiritismo, né? Mas que, claro, que a gente pode, então, com algum conhecimento, estar traduzindo. Então, eu vou trazer uma música aqui para vocês, que é uma música feita para crianças, né? Só para a gente dar uma introduzida, assim. É Toquinho que canta, né? E a música se chama Imaginem. Vamos ouvir só um pouquinho. A criança deve ser protegida do preconceito, deve ser educada com o espírito de amizade entre os povos, de paz e fraternidade. Deve desenvolver suas capacidades para o bem de seus semelhantes. Imaginem todos vocês, se o mundo inteiro vivesse em paz, a natureza talvez não fosse destruída jamais. Russo, cowboy e chinês, num só país sem fronteiras, armas de fogo seria tão bom se fossem feitas de isopor. E aqueles mísseis de 1000 megatons fossem bombons de licor. Flores colorindo a terra, toda verdejante sem guerra. Nenhum seria tão rico, nem outro tão pobrinho, todos num caminho só. Rios e mares limpinhos, com peixes, baleias, golfinhos. Faríamos as usinas e as bombas nucleares virarem pão de lã. Imaginem todos vocês um mundo bom que um Beatles sonhou. Peçam a quem fala inglês versão da canção que John Lennon
vou pôr ela toda, senão a gente vai ficar só ouvindo música aqui hoje, né? Mas eu trouxe ela porque eu acho uma música que inspira muito, né? E a gente acha que a gente deve estar educando nossos filhos e criando nossos filhos em cima disso, de boas propostas otimistas, né? Imaginem vocês se um mundo, né, fosse repleto de amor. Ele não seria tedioso, como algumas pessoas pensam, muito pelo contrário, ele seria muito bom, né? Eu adoro aquela parte ali da música que fala assim, ó, armas de fogo seria tão bom se fossem feitas de algodão, né? Então, ele nessa música ele desfaz tudo aquilo que o homem tem como ira, como destruição, ele transforma numa coisa bonita, poética, leve, né? É muito legal. Então, por que eu trouxe essa música? Porque essa música, ela faz parte desse diálogo que que a gente pode ter com os nossos filhos. Não é deve, eu não gosto muito da palavra deve, né? Deve lembra muito a imposição, mas que a gente pode o tipo de proposta que a gente pode estar fazendo com as crianças, de conversar com elas. E será que no meio disso tudo a gente deveria falar de Jesus, né? Essa é a grande questão, que para mim pessoalmente faz parte do dia a dia, né? A gente teve uma educação, já veio desde casa. Meus pais, apesar de serem católicos, eles sempre nos traziam muita informação boa, cristã, deixavam a gente questionar, eles questionavam algumas coisas também. E assim, lendo o livro aqui da Lúcia, né, e observando outras famílias, a gente vê que para algumas pessoas não é tão comum isso, né? Algumas pessoas até receem de falar sobre Jesus, têm um certo receio, porque não faz parte exatamente da cultura que as crianças vivem aqui para fora do portão de casa, né? Então, a Lúcia, quando ela começa a falar, né, sobre esse assunto, ela coloca assim, já no outro capítulo que eu falei sobre ela e nos outros que eu ouvi de colegas, ela sempre fala que ela aprecia muito o diálogo, né? Mas é o diálogo, não é monólogo, né? Às vezes a gente diz que aprecia um diálogo, mas na realidade a gente gosta mesmo do monólogo, aquilo que sai da gente só. Mas ela presta muita atenção no que as pessoas falam, para aprender, né? Deixa eu só ver uma coisa aqui, o Osni colocou, sem dúvida, nossos filhos precisam ser orientados para caminhar próximo de Jesus, independente das escolhas futuras de cada um, com o livre-arbítrio. O auxílio espiritual sempre estará presente. Com certeza, Osni, com certeza, né? E a gente percebe no amadurecer da vida, de que tudo o que você ensinou em termos de valores, eles podem balançar nos seus filhos em alguns momentos, mas eles estão lá dentro plantados. Se eles vão usar ou não vão usar, isso fica pelo livre-arbítrio deles depois, né? Mas a gente percebe que isso faz um peso sim, e quem é pai, quem já é avô, né, como eu, percebe bastante isso, né? Então tá, então continuando ali, eu vou ler um trechinho aqui do que a Lúcia nos traz. Ela disse assim: assim foi, por exemplo, quando ouvi os pais espíritas, em recente visita à Europa, isso lá na Europa, a declaração de que não falam de Jesus com seus filhos porque não desejam vê-los desajustado entre seus pares. Viu aquilo que eu falei antes, né? Isto mesmo, são espíritas que se limitam somente ao aspecto filosófico e científico da doutrina quando conversam com os filhos a respeito do espiritismo, tá? Quando ficam só na parte filosófica e científica, mas não entram na questão da religiosidade no sentido religar-se com Deus, né?
não religiosidade enquanto instituição, é o que eu entendi aqui, né? Alegam que, em uma sociedade extremamente materialista e marcada pelo ateísmo, os filhos, sobretudo os que já se encontram na adolescência, vão se sentir mais aceitos se eles combinarem a opinião com a maioria de seus colegas, que rejeitam qualquer ideia de religião, né? Falar do Mestre amado, ensinando-lhes as lições contidas no seu evangelho, seria andar na contramão dos valores vigentes naquelas culturas. Então, para que eles possam cuidar dos seus filhos, para que seus filhos não sofram, né? Até porque a sociedade vigente naquele local, principalmente, não é moda falar de Jesus, mais ou menos assim. Aí eles podem ser estigmatizados, podem ser separados do grupo e tudo mais. Então, eles sentem esse receio, né? Então, vejam, quando a gente fala sobre isso, eu refleti bastante, né? Eu acredito que vocês também, que estão me ouvindo, têm as suas próprias reflexões, leva isso ao nosso passado, como foi a nossa vida, como foram nossos ensinamentos, né? E o importante, aqui a gente está falando do espiritismo, mas independente da crença de cada um, é importante falar de Jesus, sim, assim como a gente falar de Buda, assim como nós falarmos de Mahatma Gandhi, né? Então nós temos muitos exemplos. E para o Espiritismo em particular, Jesus é o grande exemplo, né? Para nós espíritas. Então, assim, quando a gente ensina os caminhos de Jesus, as obras dele, o que ele fez, como ele fez, né? Isso traz margem para muitas reflexões. Quando a gente faz o Evangelho no lar, também a gente sempre está estudando sobre Jesus, né? E, assim, eu queria até trazer um exemplo pessoal, né? De uma dessas minhas reflexões, é assim, ó. Eu optei, na época, não tinha casa espírita aqui no interior, aqui em Guaramirim, né? Então, a gente tinha que se deslocar para Jaraguá do Sul, que não é tão longe também, mas o dia a dia, né, a correria, o ter que trabalhar, o ganha-pão, não nos permitia para fazer esse tipo de, né, esse tipo de empreendimento, eu diria assim. Então, mas a gente tinha, a gente falou de Jesus, a gente sabia, a gente leu a Bíblia algumas vezes, então a gente tinha algum fundamento. E nesse ensinamento todo, a gente aprendeu a refletir com os nossos pais, graças a Deus, né? Que eu tive pais assim que puderam me ajudar. Então, quando eu tive meu filho, aí começou a aparecer uma série de dúvidas, né? Aquela história assim, será que eu devo batizar, não devo batizar? Será que ele vai para a escolinha lá, que vai aos 9 anos e tal? E como toda a nossa sociedade aqui, os amiguinhos dele faziam isto, e ele quis batizar, eu acabei batizando, né, pelos avós que pediram muito, e não sou contra, tá? Eu só não era bem uma opção minha, mas em consideração, né, a família, aí ele foi batizado aos 3 anos de idade, mas foi, né? Aí, em seguida, veio a época de fazer a escolinha lá na... Como é que chama? Eu não lembro o nome, mas a escolinha que faz com 9, 10 anos, doutrina. A doutrina lá, católica, né? Para ele fazer. Daí veio mais dúvidas. O que eu faço? Enfim, não precisei me preocupar muito, na realidade, porque ele veio me pedir para fazer. Falei, ótimo, ótimo. Se não tem de outra forma, vai nessa. Aí ele foi em 3, 4 reuniões que teve,
e voltou me questionando muito, assim, mãe, mas não sei, eu tô achando tão meio confuso. Eu falei, mas o que foi, meu filho? É assim, não, eles estão falando de um Deus tão punitivo. Eles usavam outros termos, né? Eu vou resumir aqui para vocês. Eles usavam os termos de um Deus tão punitivo que a gente não pode fazer isso porque senão acontece isso. Se a gente é muito assim de cima para baixo. E me parece que não é aquele Deus que eu aprendi, né? Porque ele em casa aprendeu Deus é amor. Ele aprendeu que temos que nos responsabilizar pelos nossos atos, porque tudo tem uma consequência, que se a gente faz algo errado, a gente vai sofrer, a gente não vai deixar de fazer algo errado porque existe uma lei. A gente vai fazer o certo porque o certo é o certo, né? E se a gente tem alguma dúvida, a gente conversa. Era uma outra instrução que ele tinha tido em casa, né? E ele começa a questionar muito. Aí, e eu ouvi muito ele, porque o diálogo é muito, nessa idade, principalmente na pré-adolescência, você ouve muito as crianças, né? Então, aí ele foi percebendo que não estava legal aquelas aulas, né? Eu dou risada porque eu penso assim, porque a princípio eu não queria que ele fosse, mas ele quis ir, ótimo, né? Não é que eu não queria, eu achava que não havia necessidade. Ele quis ir, ele foi. Aí chegou um ponto, ele falou assim para mim, mãe, eu não quero mais ir. Eu falei, mas por quê? Tudo a gente conversava, né? Aí, por esses motivos tals, e a gente já fazia evangelho no lar na época, né? Porque eu até participava em Jaraguá do Sul já nessa época. Eu ia de vez em quando, eu não era uma trabalhadora espírita, mas eu ia em algumas reuniões, né? E já fazia o evangelho no lar. Então, eu fiz assim uma negociata com ele. Diz assim, então tá, se você não quiser ir, eu vou entender por isso, por isso e por isso. Porque lá em casa não era tão fácil assim de fazer só a vontade dos filhos, não. O que prevalecia até então era o desejo, a necessidade dos pais sobre os filhos. Com o tempo eles foram conquistando o respeito e também foram conquistando este livre-arbítrio para eles, né? Mas aí concordei com ele e combinamos que então a gente faria o evangelho no lar. Ok, ótimo, e assim transcorreu, né? Então, o que eu trago esse exemplo para vocês? Que foi muito importante ensinar valores, ensinar sobre Jesus em casa, porque isso vai refletir lá fora, né? Com certeza vai refletir. Então, mas para isso, o que nós precisamos? Nós precisamos que nós, pais, nos inteiremos, que nós aprendemos, que a gente tenha, sim, no coração um grande amor, mas que a gente vá buscar também informações sobre, né? A Evelise Gladys, bom dia. Leida, bom dia. A Evelise colocou, no lar temos oportunidades únicas de falar de Cristo, com certeza, né? Porque é no lar que se encontram as relações mais profundas do ser, mais profundas, né? Então é ali que as crianças vão realmente ouvir com o seu coração, realmente, né? Então tá, então continuando aqui o que a Lúcia colocou. Uma decisão em particular, uma ocasião em particular, me deu ensejo de expor minha opinião a respeito. Foi em um encontro promovido por uma casa espírita na Itália, dirigida por uma carioca. Estavam presentes vários casais, a maior parte formada por mulher brasileira e homem italiano. Alguns trouxeram seus filhos. Como forma de estimular a participação, formulei 3 perguntas iniciais e fui pedindo um a um que as respondesse. Primeira pergunta: você tem consciência de que o filho que Deus enviou aos seus braços é um espírito que traz consigo os compromissos reencarnatórios? Olha aí, é uma grande pergunta, né? Você tem consciência disso? Se você tem consciência disso, a tua caminhada já vai ser uma, teu foco já vai ser um.
Foi a primeira. A segunda pergunta: você tem consciência de que, como pai ou mãe, tem por missão ajudá-los a evoluir espiritualmente? Você tem essa consciência? Porque existem aí várias, na própria ciência, né, várias ideias de como a criança elabora a sua personalidade e tal. Uns acreditam que a criança é uma tábua rasa, que vai aprender com o meio, quer dizer, ela não tem nenhum passado antes, né? É totalmente contrário do que a gente aprende no Espiritismo, né? Com relação à reencarnação, que a gente já vem para esse mundo com muita informação, com muita vivência, né? E que na família, a gente tem inserido na família pela bondade de Deus, para que a gente reaprenda muita coisa, para que a gente possa estabelecer laços de amor verdadeiro, né? Então, e a nossa missão enquanto pais, enquanto avós, enquanto cuidadores, é uma missão muito grande. E a terceira pergunta é: de que esse espírito precisa para, na presente encarnação, caminhar em direção a essa evolução? O que ele precisa, então, para caminhar nessa evolução? Você já sabe que ele já vem com experiências passadas, você já sabe que você tem uma grande missão, mas o que ele precisa realmente, né, para caminhar em direção à evolução? Pelas expressões dos rostos, pude perceber que as indagações haviam causado um certo desconforto, o que foi confirmado pelas respostas que foram surgindo. Timidamente, algumas mães começaram a expor seus pontos de vista, limitando-se a abordar apenas as duas questões iniciais. Então, as duas questões iniciais, elas estavam ok. Mas eu queria ouvir sobre aquilo que ficou faltando. Então, insisti na pergunta sobre as reais necessidades do espírito para progredir espiritualmente. Essa é uma pergunta muito profunda que a gente precisa estar fazendo no dia a dia, a cada momento, a cada ação, a cada oportunidade que nos aparece à frente, né? Então, vou até ler novamente. Eu insisti na pergunta sobre as reais necessidades do espírito para progredir espiritualmente. Foi então que, em um depoimento sincero, uma das mães reafirmou aquilo que me haviam alertado. Esquecidos de que seus filhos são espíritos, os pais os educam segundo as regras do mundo. Os pais os educam segundo as regras do mundo. Em uma sociedade na qual não há lugar para Deus, Jesus, ou mesmo para as lições do Evangelho, os pais se veem constrangidos, eles se sentem constrangidos a seguir a maioria, deixando que os filhos cresçam sem abrigar nenhum tipo de sentimento religioso no coração. Viu, gente? Aí eu faço uma pergunta. Será que esses pais, será que nós realmente temos a resposta para essas perguntas que ela nos fez, quando nós agimos dessa forma? Quando nós não acrescentamos alguns conhecimentos aos filhos, por medo que eles possam sofrer preconceitos lá fora? Será que é isso? Né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente fazia aqui o Evangelho no Lar, aqui em casa, eu convidei uma amiga e os filhos dela, que são amigos do meu filho. E a gente começou a fazer algumas vezes. Os pré-adolescentes que estavam juntos, eram 3, né? O meu filho e os 2 filhos dela. Tinha momentos que eles caíam na risada, na gargalhada, porque era muito sério. Na realidade, hoje, quando eu reflito, eu penso assim, mas o Evangelho no Lar que nós fazíamos não estava na linguagem deles, sabe? Estava só na linguagem dos adultos. Então, eles davam risada. E como eu levo a vida de forma muito alegre, dou muita risada, né? Às vezes eu tinha vontade de rir junto, pela forma deles. Mas sabe quando eles estão assim orando, estão rindo, né? Eles lembram disso até hoje. É culpa deles? Não, não é.
responsabilidade nossa dos adultos, a gente ainda fazia uma coisa de forma muito ignorante, né? Ainda sem muito conhecimento, achando que ler o evangelho para pré-adolescente é a mesma coisa que ler evangelho para adulto, mas não é diferente, tá? A gente tem formas e a gente tem que muito ouvi-los, né? Por exemplo, nessa hora que eles estavam rindo, a gente poderia ter ouvido mais eles do que se sentir constrangido, porque às vezes a gente, se bem que a minha amiga também é muito alegre, a gente leva a vida de uma forma muito leve, a gente acabava rindo depois, né, separado. Mas a realidade é que nesse grupo sobre a família, eu aprendi muito, agora eu estou um pouquinho afastada, mas eu aprendi muito com o grupo e às vezes acompanho algum trabalho do grupo, vendo que existem formas de leitura do evangelho, né, que são diferenciadas para as crianças, para os adolescentes e para os adultos, né? É outra linguagem, não adianta eu fazer a linguagem do adulto para o pré-adolescente, que daí o insucesso é certo, né? Pelo menos para a grande maioria. A não ser que você encontre um pré-adolescente muito maduro, o que existe também, né? Então, alguns discordaram, mas a maioria apoiou a fala daquela mãe, acrescentando detalhes que vinham comprovar quanto é difícil em uma sociedade materialista despertar nos filhos os sentimentos de amor e gratidão a Deus, ao Mestre Jesus, né? Então, por isso que eu coloquei aquele tema, quando eu divulguei aqui essa nossa fala, eu coloquei um tema que está em Marcos, capítulo 8, versículo 26, que diz assim, ó, de que vale ganhar o mundo e perder a sua alma? De que vale tanto sucesso, tanto materialismo, o carro do ano, a melhor casa, o melhor passeio, né? Se eu estou perdendo aqui dentro a paz, porque o que realmente nos traz sucesso é aquela paz interior. Ah, isso é papo, alguém vai pensar assim, né? Não, mas a gente sabe que é. A gente observa, e eu posso falar que eu observo como profissional clínica, dentro que eu sou psicóloga, né? Então a gente percebe muito na fala das pessoas essa situação. Aqui no espiritismo, nos atendimentos fraternos, a gente percebe assim que não é o sucesso material, né, que leva à felicidade, mas sim aquele interno da alma, cuidar da nossa alma, cuidar dos nossos valores, né? Então, sem a percepção de que todos somos espíritos em processo de aprendizagem, reajustes e reparações, com vistas à felicidade futura, torna-se de fato difícil enfrentar os desafios do meio sociocultural, né? Aquilo que eu falei antes, né? O processo de aprendizagem que não fica só na teoria, mas além da teoria são os reajustes, as reparações que a gente vai fazendo no nosso dia a dia, né? Com vistas à felicidade futura, não só a presente, né? Torna-se de fato difícil enfrentar os desafios do meio sociocultural. E fica bastante difícil, né? Eu não quero me prolongar mais, acho que já estou me prolongando, mas esses desafios do meio sociocultural, só para a gente lembrar, nós temos uma coisa aqui e na nossa região muito presente, o alcoolismo. E não só o alcoolismo em termos de doença já, mas o estímulo ao álcool, né? A gente tem com os nossos pré-adolescentes já uma sociedade que está estimulando o álcool, né? E é um estímulo assim muito descarado, muito tranquilo, entre aspas, né? A festa de 15 anos de criança já com álcool, a família usando muito álcool em casa, e isso é muito presente aqui. E quando a gente sabe do mal que faz o uso inadequado desse álcool, a gente tem essa consciência, a gente
quer cuidar de nossos filhos, mas às vezes não conseguimos, exatamente por quê? Porque o fator cultural, o fator social é muito forte. Eu estou dando um exemplo, né? Tem mais coisas, tá? Então, até teria uma outra história para contar para vocês, mas eu vou pular essa história, porque senão a gente vai ficar aqui muito tempo. Finalizando aqui. Então, o mestre falou: de que vale ganhar o mundo e perder a sua alma? E esta pergunta se aplica a todos aqueles que privilegiam o bem-estar em termos de relacionamentos sociais, em detrimento do estar bem consigo mesmo. Então, vocês percebem, essas pessoas privilegiam o estar bem no relacionamento social antes do estar bem consigo mesmo. E o que a gente aprendeu? A gente aprendeu que estar bem consigo mesmo é o que é a verdadeira pérola, é o verdadeiro segredo da vida, né? E nas suas relações com Deus, estar bem consigo mesmo e nas suas relações com Deus. E são essas relações que irão favorecer a plenitude do ser, a sua autorrealização. Sabemos que alcançar tal estágio implica em longa marcha, em muito esforço e força de vontade. Mas, se desde os primeiros passos o ser se encontra amparado e fortalecido com os ensinamentos contidos no Evangelho de Jesus, as passadas serão mais firmes e a caminhada mais curta, né? Então, quando a gente tem o conhecimento de Jesus, as nossas passadas são mais firmes. A gente sabe para que estamos aqui, a gente sabe onde nós queremos chegar. Bom dia, Nelore. Bom dia, Neuza. A gente sabe aonde a gente quer chegar. E a nossa caminhada é mais curta. Por que será mais curta? Porque a gente sabe que existe a lei da reencarnação. E quanto mais a gente demora para aprender aqui nessa escola da vida, mais vezes iremos reencarnar. Mais débitos, às vezes, acabamos contraindo na nossa vida atual. Então, mais curta porque menos tempo, menos vezes, provavelmente teremos de vir para cá para aprender. Podemos vir para ajudar, mas para aprender viremos menos vezes e conheceremos mundos muito melhores que a gente sabe que existe. Na casa de meu pai existem muitas moradas. E a gente quer chegar na melhor, né? A gente quer chegar naquela que nos vai fazer realmente felizes. Como pais educadores para o bem dos espíritos que estão sob nossa responsabilidade, falemos sim. Então ela termina assim, ela termina de forma bastante clara. Falemos sim de Jesus, né? Transmitindo-lhe suas lições de amor, de paz e luz. E como a canção inicial falou, né? Imaginem vocês um mundo de paz, imaginem vocês um mundo de amor. Mas isso não vai vir de graça. Isso vai vir com o nosso trabalho, com a nossa persistência, com o nosso amor, com os nossos erros muitas vezes, mas contando que a gente tenha um foco. Então a gente vai atrás, a gente vai buscar tudo isto para que a gente tenha uma vida melhor, para que nossos filhos, nossos netos e a gente mesmo quando voltar encontremos um mundo melhor, né? E para terminar, eu trouxe uma outra música, né? Que se chama As Bem-aventuranças, tá? A gente, então, vai agradecer por este momento. Agradeço a todos vocês, que nós tenhamos um bom dia, que tenhamos uma boa semana, que possamos sempre refletir sobre os nossos atos. Estamos vivendo num momento bastante conflitivo, num momento de muitas incertezas, mas que se temos, né, o entendimento de que tudo isso vem para o nosso bem,
né? E que fomos nós, humanidade, que estamos causando tudo isso, cada vez mais nós vamos nos responsabilizando pelos nossos atos. Nós vamos nos responsabilizando também pelas nossas palavras, pelos nossos pensamentos. A oração, a prece, sempre nos ajudando para elevar nossos pensamentos e para limparmos essa estratosfera de muito amor, né? Fazendo com que a ira, o ódio, o desentendimento, tudo isso saia e que permaneça a luz. Vamos orar, então. Um bom dia para vocês. Eu só vou colocar a música e daí nós encerramos por aqui hoje, tá bom? Vou só frisar algo que a Cida colocou aqui, que é uma amiga muito querida nossa, muito trabalhadora aqui na área da família, né? E que faz o convite para que todos nós participemos do grupo Espírita da Família, o GEF, né? Da Sexta URI. E dúvidas é só chamar pelo privado, tá? Que daí ela vai estar respondendo para todos vocês. Agradecemos, então. Aqui veio Senti que eu fui pega também, Cida, viu? Um bom dia para vocês. Tchau.